Há algo que muitos cristãos não admitem, mas que está destruindo silenciosamente suas vidas: o poder da tentação sexual. É uma guerra invisível, travada nos quartos escuros, nas telas brilhantes e dentro do próprio coração. Milhares estão perdendo essa batalha. E o mais triste é que acreditam que Deus já desistiu deles. Mas e se eu te dissesse que não é o fim? Que há uma estratégia real para sair desse ciclo de culpa, queda e vergonha? Fica comigo, porque hoje você vai descobrir como quebrar essa corrente de uma vez por todas. A maioria tenta resistir com força de vontade, acreditando que orar mais ou prometer nunca mais cair vai resolver. Só que esse método falha, sempre. Depois de alguns dias de vitória, a queda volta, mais pesada, mais humilhante. E é nesse ponto que muitos perdem a esperança, pensando que nasceram condenados a fracassar. O problema é que tentam lutar no escuro, e o inimigo sempre vence na escuridão. Há algo que ninguém te contou. O pecado sexual não é apenas um erro, é uma prisão emocional e espiritual. E toda prisão tem uma chave, mas você só a encontra quando se atreve a encarar o que está escondido. A proposta deste vídeo é simples: te mostrar passo a passo como expor, cortar, fugir e vencer o que está te destruindo. Não com palavras vazias, mas com uma estratégia que realmente transforma vidas. Antes de continuar, quero te preparar. O processo não é fácil. Exige coragem, transparência e apoio. Você vai ter que olhar para partes de si mesmo que preferia esquecer. Mas é justamente aí que Deus começa a curar, nas feridas que você escondeu por vergonha. Porque o que permanece oculto cresce, e o que é trazido à luz começa a morrer. Então, antes de dar o primeiro passo, faça uma escolha. Você quer continuar carregando o mesmo peso, fingindo estar bem, ou está pronto para começar a lutar com uma nova arma, a verdade? A resposta vai definir o rumo da sua liberdade. O primeiro passo é o mais duro: expor o que está oculto. Não dá para vencer um inimigo que vive escondido. Em Efésios 5, Paulo diz que tudo o que é revelado pela luz se torna luz. É exatamente isso. A libertação começa quando você para de fingir. Admitir diante de Deus é o início, mas confessar a outra pessoa é o ponto de virada. Porque o pecado cresce em segredo e morre quando é exposto. Ser brutalmente honesto consigo mesmo é uma forma de quebrar o poder do engano. Talvez você esteja preso à pornografia ou se envolvendo em relacionamentos sem propósito. Talvez tenha vergonha de admitir, mas Deus já sabe. A confissão não é para informar a Ele, é para libertar você. E quando você se abre com alguém de confiança, um pastor, um mentor, um amigo maduro, algo muda dentro de você. A vergonha perde força, o medo começa a recuar, a luz entra. Mas atenção, expor o pecado não é apenas contar o que você faz, é entender por que faz. O que te leva até lá? Quais emoções antecedem a queda? Solidão, raiva, ansiedade? Essas respostas são o mapa da sua libertação. Porque o pecado é uma erva daninha. Se você só corta a parte visível, ela volta a crescer. É preciso arrancar a raiz. Lembro de um homem que confessou sua luta após anos de silêncio. Esperava ser rejeitado, mas encontrou acolhimento e direção. A partir daquele dia, nunca mais lutou sozinho. Porque a luz não humilha, ela cura. A confissão não é o fim da fé, é o começo da restauração. E se esse tema tocou em algo dentro de você, comente aí embaixo: eu escolho a luz. Escreva isso. Declare publicamente que hoje começa o fim do silêncio. Depois de expor o que está oculto, vem o segundo passo: cortar o que te faz cair. Jesus foi claro em Mateus 5. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Não porque ele queria mutilação, mas porque sabia que o verdadeiro perigo está em tolerar o que nos destrói. A maioria das pessoas tenta controlar o pecado, mas o que precisa ser controlado já está te controlando. E é aí que muitos perdem a guerra. O problema é que criamos justificativas. Não é tão grave assim. Eu consigo lidar. Mas toda vez que você alimenta o que te destrói, o ciclo se repete.
O pecado sexual é como fogo. Quanto mais combustível, mais intenso ele se torna. E enquanto você mantiver acesos os pequenos fósforos, as redes, as conversas, as distrações, esse fogo nunca se apagará. Cortar é radical, é doloroso, mas é o único caminho para a liberdade. Talvez isso signifique excluir aplicativos, bloquear conteúdos, mudar sua rotina ou até se afastar de pessoas que te levam a cair. Não é castigo, é autopreservação. Não se trata de perder algo, mas de recuperar tudo que o pecado te roubou: tua paz, tua energia, tua comunhão com Deus. Porque não há prazer momentâneo que compense a vergonha de viver dividido entre o que você é e o que finge ser. E aqui está o ponto que poucos entendem: eliminar não é apenas evitar, é substituir. Preencha o espaço que o pecado ocupava com algo que edifique. Ore, sirva, busque. Porque se você só tirar o mal, mas não colocar o bem, o vazio te puxará de volta. A carne odeia o vácuo espiritual, e é por isso que tantos recaem. Mas há algo que pode mudar tudo, algo que poucos têm coragem de fazer, e que separa os que vencem dos que continuam caindo. O terceiro passo é aprender a fugir. Sim, fugir. E não há vergonha alguma nisso. A Bíblia conta que José, diante da esposa de Potifar, não discutiu, não orou, não negociou. Ele simplesmente correu, deixou o manto nas mãos dela e saiu da casa. Porque às vezes a fé não está em resistir, está em escapar. O pecado sexual é sedutor, paciente e insistente. E a melhor estratégia, em muitos casos, é a distância. Muitos acreditam que ser forte é ficar e provar que podem resistir. Mas o orgulho é a armadilha mais sutil. O inimigo sabe que se você permanecer olhando o que te atrai, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Por isso, quando a tentação se aproxima, não pense demais. Levante-se e saia. Se for preciso, desligue o celular. Mude de lugar, vá orar, vá caminhar, vá respirar, vá. O segredo está em reagir antes que o desejo cresça. Lutar contra a tentação é como lidar com veneno. Quanto mais tempo você o segura, mais te intoxica. Então, treine sua mente para reconhecer os sinais de perigo. Aquele primeiro pensamento, aquela lembrança, aquele impulso, é ali que começa a batalha. Não espere que o fogo cresça para tentar apagá-lo. Corra na primeira faísca, e sim, pode parecer extremo. Talvez as pessoas não entendam, talvez até zombem de você. Mas a liberdade espiritual quase sempre exige que você pareça estranho aos olhos do mundo. José perdeu um manto naquele dia, mas ganhou algo infinitamente maior: sua integridade. E a integridade é a roupa que o inferno não consegue rasgar. Antes de seguir para o próximo passo, me diga uma coisa nos comentários. Você seria capaz de deixar o manto para salvar a alma? Há um quarto passo, e talvez o mais decisivo de todos: alimentar o espírito. Porque não basta fugir do pecado. É preciso correr em direção a algo, e esse algo é Deus. Paulo escreveu em Gálatas 5: andai em espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Ele não diz, lute mais forte contra o pecado. Diz, ande em espírito. A diferença é enorme. Um foca na proibição, o outro na transformação. Muitos caem porque passam a vida tentando apagar incêndios, em vez de fechar a torneira do combustível. O pecado perde força quando o amor por Deus cresce. Quanto mais você se enche da presença dele, menos espaço sobra para aquilo que te destrói. É como trocar o ar poluído por oxigênio puro. A alma volta a respirar, o corpo volta a ter paz. Mas atenção, alimentar o espírito não é um evento, é um hábito. Não acontece em um dia, mas a cada decisão diária. É ler a palavra, orar mesmo sem vontade, servir mesmo sem reconhecimento. São esses pequenos gestos que constroem a fortaleza interior que o pecado não consegue atravessar. E é assim, um passo por vez, que a vitória começa a tomar forma. Aos poucos, você vai perceber algo curioso.
O que antes te atraía começa a perder o brilho. As velhas tentações se tornam previsíveis. O desejo muda de direção. Você não está apenas resistindo, está sendo transformado. E quando isso acontece, a luta deixa de ser um fardo e passa a ser um testemunho. E ainda há algo mais profundo que quase ninguém te conta. Algo que pode mudar para sempre a maneira como você enxerga essa guerra espiritual. A verdadeira batalha contra o pecado sexual não acontece na carne, acontece na mente. É ali que o inimigo lança as sementes. Pensamentos, memórias, imagens, culpas antigas. Ele sabe que, se conseguir dominar sua mente, o corpo apenas seguirá o comando. Por isso, Romanos 12:2 nos ensina: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vencer começa com a forma como você pensa. O diabo não precisa te vencer no ato. Basta convencer você de que é impossível mudar. E é assim que ele mantém cristãos presos por anos. Você é sujo demais. Deus já desistiu de você. Isso nunca vai mudar. Mas essas frases não são suas, são dardos lançados contra a sua fé. Por isso, cada vez que ouvir essas mentiras, responda com a verdade. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Renovar a mente é substituir vozes. Deixe de ouvir a voz da culpa e comece a ouvir a voz do Espírito. Quando vier o impulso, lembre-se, você não é escravo. Quando vier a vergonha, diga: fui perdoado. Quando vier a tentação, repita: eu sou o templo do Espírito Santo. A mente é o campo de guerra e a palavra é a espada. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem e que transforma completamente essa caminhada. Quanto mais você se aproxima da verdade, mais o inimigo muda de tática. Ele vai parar de tentar te fazer cair para tentar te fazer desistir. E é aí que muitos perdem, porque confundem fraqueza com fracasso. Então me diga, quando você sente que não consegue mais lutar, será que é o fim ou será que é exatamente o ponto onde Deus está prestes a te reconstruir? A maioria das pessoas acredita que a liberdade é o oposto da queda, mas não é. A verdadeira liberdade é a capacidade de se levantar depois da queda. Ninguém vence essa guerra de forma perfeita. Todos tropeçam, todos sangram, todos se decepcionam consigo mesmos em algum momento. Mas o que define quem permanece escravo e quem é liberto é uma única decisão: continuar. O inimigo não teme o crente que nunca cai. Ele teme o que sempre volta para Deus. Há uma diferença profunda entre culpa e arrependimento. A culpa te prende ao passado. O arrependimento te impulsiona ao recomeço. Um diz: você falhou, então acabou. O outro diz: você falhou, mas ainda há caminho. E é esse caminho que o Espírito Santo quer reacender dentro de você. Porque a graça não é um prêmio para os fortes, é o remédio para os feridos. A cada vez que você se levanta, algo dentro de você muda. O medo diminui, a vergonha se dissolve e a esperança se torna mais forte que o desejo. Deus nunca esperou perfeição de você. Ele sempre esperou rendição. É no momento em que você se entrega completamente que a luta finalmente começa a fazer sentido. Mas há um segredo que poucos entendem. A tentação não é apenas uma batalha moral, é também um espelho espiritual. Ela revela não apenas onde você cai, mas o que ainda não foi curado dentro de você. E se você tiver coragem de olhar para essa dor com honestidade, descobrirá que a tentação pode se tornar o portal para uma cura muito mais profunda. E aqui está o ponto que pode mudar tudo. E que talvez explique por que essa luta ainda não acabou para você. Muitos não percebem que o pecado sexual, na verdade, não é sobre prazer, mas sobre carência. Por trás de cada queda existe um coração faminto por conexão, por afeto, por validação. E enquanto essas necessidades permanecerem sem resposta, o corpo continuará buscando alívio no lugar errado. Por isso, Deus não quer apenas que você resista ao pecado, Ele quer preencher o vazio que o pecado tenta ocupar. Talvez a raiz da tua luta não esteja em um desejo carnal,
mas em uma ferida antiga: rejeição, solidão, abandono. O pecado apenas oferece um anestésico rápido para uma dor mais profunda. E é por isso que a verdadeira cura não começa na abstinência, mas na entrega. Quando você permite que Deus entre nesse lugar quebrado, o que antes te controlava começa a perder o poder. A libertação não é só parar de pecar, é descobrir por que você buscava o pecado em primeiro lugar. Quando a alma é curada, o corpo encontra descanso. Quando o coração é restaurado, a tentação perde o sabor. E então algo muda. O prazer deixa de ser uma fuga e passa a ser uma consequência natural de viver em paz com Deus. Mas há algo ainda mais surpreendente. Quanto mais você se cura, mais perceberá que essa luta nunca foi apenas sobre você. Porque quando alguém vence o que o dominava, ele se torna luz para quem ainda está nas trevas. E talvez, só talvez, essa dor que você carrega tenha o propósito de libertar outros através da sua história. Quando você começa a enxergar o propósito por trás da dor, tudo muda. O que antes parecia apenas um fracasso se torna um testemunho em construção. Cada queda que você superou, cada lágrima derramada, cada oração silenciosa em meio à vergonha, tudo isso se transforma em matéria-prima para o seu ministério. Deus não desperdiça feridas, Ele as usa como pontes para alcançar quem ainda está preso no mesmo desespero que um dia te sufocou. E talvez esse seja o motivo pelo qual Ele ainda não apagou essa lembrança da sua mente. Não para te punir, mas para que você nunca esqueça o caminho de volta, quando alguém te pedir ajuda. Porque quem foi curado por dentro carrega nas mãos o antídoto que pode libertar outros. E a sua voz, antes calada pela culpa, pode se tornar a mensagem que trará esperança a alguém que pensa estar sozinho. A liberdade, então, deixa de ser apenas um objetivo pessoal e passa a ser uma missão espiritual. Viver limpo diante de Deus não é apenas resistir ao mal, mas se tornar instrumento de restauração. O pecado que te envergonhava pode se tornar o testemunho que glorifica a graça. Porque o inferno perde força toda vez que alguém transforma a própria queda em mensagem de salvação. Mas aqui vem a verdade mais profunda de todas. Você não precisa vencer todos os dias para ser livre. Precisa apenas decidir que não vai mais lutar sozinho. É nesse ponto que o Espírito Santo entra, não como um juiz, mas como um companheiro fiel que caminha contigo, mesmo quando você tropeça. E é exatamente aí que a graça se torna real. A libertação completa não é um destino, é um caminho. E esse caminho é feito de escolhas pequenas, repetidas com fé. A cada dia que você decide confessar, cortar, fugir e alimentar o espírito, a prisão vai perdendo suas grades. Você começa a perceber que já não é mais escravo, que o que te dominava ontem, hoje não tem mais o mesmo poder. E o que antes era motivo de vergonha, agora se transforma em força. Deus nunca te chamou para uma vida sem lutas, mas para uma vida onde as lutas te ensinam a depender dele. E talvez esse seja o segredo que muda tudo. A santidade não é ausência de tentação, é presença constante do Espírito. Enquanto ele estiver dentro de você, sempre haverá um caminho de volta para a luz. Não importa o quão escura tenha sido a noite, lembre-se, cada passo, por menor que pareça, é uma declaração de guerra contra o inferno. Cada vez que você diz não, o céu celebra. Cada vez que você ora, mesmo sem sentir nada, algo dentro de você está sendo fortalecido. Você pode não ver, mas está vencendo. Porque a vitória nem sempre grita, às vezes apenas respira em silêncio. E se você chegou até aqui, é porque de alguma forma o Espírito Santo está te chamando para recomeçar. Não amanhã, não quando se sentir digno, mas agora. Porque o tempo da vergonha acabou. Hoje é o dia da reconstrução, da reconciliação, da liberdade verdadeira. E essa liberdade já começou dentro de você. Se essa mensagem tocou o teu coração, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Porque ainda há muito mais que Deus quer revelar à sua vida. E esta jornada está apenas começando.
está apenas começando.